Muito bem, pessoal. Dr. Sérgio Francisco aqui, no canal Medicina Cardiovascular. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre o período crítico depois da cirurgia cardíaca, que é o período pós-operatório. E depois, os períodos menos críticos, conforme o tempo passa, ainda dentro desse período pós-operatório. Primeiro, se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva, se não for inscrito. E ao final, se gostou do vídeo, dê seu like, porque isso é importante. Faz com que o YouTube perceba que esse conteúdo que eu transmito para vocês é relevante e mostra a mais pessoas. Assim a gente consegue ajudar a mais gente, não é mesmo? Muito bem. Outra coisa. Se tiver algum comentário, deixe escrito aí nos comentários, críticas ou sugestões, que aí eu respondo para você. Bom, quando o paciente opera o coração, passada aquela ansiedade inicial da família, pois já viu o paciente depois que operou, muitas vezes viu de uma maneira rápida, passando em direção ao UTI, mas passado aquele momento mais crítico de será que o paciente vai sobreviver à cirurgia, embora a cirurgia cardíaca seja muito segura, a gente sabe que sempre há esse receio, esse medo, e é natural. O paciente vai para a UTI. Naquele momento em que o paciente desaparece da vista dos familiares mais uma vez, inicia-se um outro período de ansiedade, que é: e agora? O que vai acontecer? Como será a recuperação dele? Aí eu vou contar nesse vídeo aqui como é que as coisas acontecem normalmente, para que você que tem um paciente nessa situação ou que vai passar por essa situação possa se preparar melhor, ou se está passando por esse momento, que possa lidar melhor com esse momento do pós-operatório. O paciente, quando chega na UTI, ele pode chegar de duas maneiras. Acordado, ele pode sair da operação já acordado, ou ele pode sair da operação totalmente sedado. Significa o quê? Significa que ele ainda está sob efeito dos anestésicos, que são dados para fazer com que o paciente não acorde durante a operação e nem tenha dor durante a mesma. Ok. Não significa que se ele sair ainda respirando por aparelho, dormindo, que ele necessariamente está muito mais grave do que um paciente que já sai acordado, respirando apenas com oxigênio, uma máscara de oxigênio, mas sem o tubo na garganta. E vice-versa. Agora, naturalmente, é muito mais confortável quando o paciente termina a operação e já tem condições de sair respirando sozinho. Isso depende de muita coisa. Depende do tempo da cirurgia, se foi rápida ou se foi demorada. Depende da gravidade do caso do paciente, se foi mais grave ou menos grave. Depende dos tipos de medicamentos que foram utilizados para aquela anestesia ser feita. E depende da estratégia decidida e definida pela equipe, composta pelo anestesista, médico anestesista, pelo cirurgião. Chegou na UTI, acordado ou dormindo ainda, começa o período mais crítico da recuperação, que é o que a gente chama de POI, que é o pós-operatório imediato, que compreende as primeiras 24 horas depois que a operação termina. Nesse período, a equipe da UTI, assim que o paciente chega, vai transportá-lo para o leito da UTI, da maca para o leito da UTI, e transferir toda a monitorização, aqueles cabos que servem para fazer a vigilância dos batimentos cardíacos, aqueles catéteres que servem para fazer a medição da pressão arterial diretamente dentro da artéria, aqueles catéteres que servem para monitorar, para injetar medicamentos, aqueles cabos que servem para monitorar a respiração, a capacidade respiratória dos pacientes, em alguns lugares sensores que servem para identificar a atividade cerebral do paciente, em outros locais também sensores que servem para monitorar a função dos pulmões. Enfim, tudo que vier do centro cirúrgico vai ser transferido para o leito da UTI.
Então, a monitorização que é feita na UTI, ela é basicamente a mesma que é feita no centro cirúrgico. É uma continuação de tudo. Esse processo exige um tempo. Então, não é raro quando o paciente entra na UTI, a família fica muito ansiosa aguardando pelas primeiras informações, só que a equipe lá dentro está totalmente dedicada a fazer essa transferência, essa mudança de monitorização do paciente do leito que ele estava na maca para o leito da UTI. Isso requer uma rotina especializada, mas também requer tempo, não é mesmo? Então, primeira coisa é você não se assustar com esse período. Quando isso acontece, essa demora em vir as primeiras pessoas lá de dentro falar alguma coisa, é por conta desse período que sempre acontece. Nesse momento também, o integrante da equipe cirúrgica e o médico anestesista passam para o plantonista da UTI todas as informações mais importantes que aconteceram na cirurgia. Então, basicamente é passado o tipo de cirurgia que foi feito, o tempo dos momentos mais importantes da cirurgia, quanto demorou, se teve alguma intercorrência, alguma dificuldade adicional e quais as sugestões para a continuação do tratamento. Então é como se passasse um bastão. Olha, a gente fez isso, o paciente tinha esse problema, foi feito isso para corrigir, isso foi possível, isso não foi possível, e aí o plantonista da UTI assume os cuidados a partir de então. Continuando esse período das primeiras 24 horas, tudo o que acontece com o paciente é anotado. Em alguns lugares num sistema informatizado, em outros lugares num prontuário de papel mesmo. Vai variar, mas o fato é que existem algumas informações que são fundamentais para que se saiba como esse paciente está evoluindo, que é a palavra que a gente usa para dizer como é que ele está indo na recuperação. Basicamente, são anotados periodicamente quantidade de sangue que sai pelo dreno ou pelos drenos que são deixados. O que é dreno? É um tubo que sai do tórax, de dentro do tórax do paciente, e vai para um reservatório que fica embaixo, perto do chão, ou no chão mesmo. Aquele reservatório serve para coletar o sangue que sai em excesso. Isso é anotado. A quantidade de urina que sai a cada hora é anotado. A quantidade de medicação que entra a cada hora também é anotado. E os sinais vitais: pressão arterial, saturação de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio circulante no sangue, frequência cardíaca, temperatura. Esses dados, a equipe de enfermagem sempre vai coletando essas informações e alimentando o sistema, e quando percebe que algo diferente está acontecendo, algo diferente do habitual, comunica ao médico. O médico vai estar sempre à disposição para que eventuais modificações sejam comunicadas. Quando não, ele mesmo vai estar prontamente, que isso é o mais recomendado, se dirigindo ao leito do paciente e fazendo exames periódicos. Quais eles? Auscultando os pulmões do paciente para ver se está tudo bem, auscultando o coração, e olhando para o monitor para ver como é que está o ritmo do coração, se está batendo no ritmo adequado, identificando se é necessária alguma mudança de medicação de imediato, identificando se é necessária alguma mudança de conduta de imediato também, ou se algo precisa ser feito para a programação mais adiante. O fato é que a assistência em UTI é uma assistência muito intensa. Continuando para as informações que são coletadas periodicamente, também temos os exames laboratoriais. Na hora que o paciente chega, ele chega com várias informações dos exames que foram feitos durante a operação. Mas vários desses exames também são repetidos durante a internação. Então, normalmente, quando o paciente chega, são coletadas várias amostras para que se entenda se há alguma necessidade imediata de correção, porque o sangue tem vários elementos que precisam estar nos níveis adequados. Se eles não estiverem nos níveis adequados, um coração doente, recém-operado, pode sofrer muito. Por exemplo,
Uma variação de potássio no sangue, que é um dos elementos, um dos íons que a gente tem no sangue, sódio e potássio, mas dá o exemplo só do potássio aqui. Uma variação do potássio num paciente, numa pessoa que não tem nenhuma doença, ela é tolerável em níveis que sobem um pouquinho, descem um pouquinho e não muda muita coisa. Mas no coração de uma pessoa que acabou de ser operada, variações pequenas do potássio podem trazer problemas, como arritmias, do coração bater muito acelerado ou o coração bater muito devagar e isso ter efeito na pressão, por exemplo, pressão cair demais. Então esses exames são feitos periodicamente para que as variações sejam as mínimas possíveis e assim que elas aconteçam o médico possa fazer as correções. Nesse ponto, só nesse exemplo que eu dei, você já pode ver a importância de outros setores do hospital na recuperação do paciente. Nesse caso foi o laboratório. Então, um laboratório disponível, um laboratório qualificado, um laboratório bom, conta muito na recuperação de um paciente também. Voltando a falar dos exames, vários desses exames são feitos periodicamente, mas sempre que necessário, quando o médico identifica que precisa sair um pouquinho da rotina e pedir um exame antes da hora, ele pede. Tudo em prol da recuperação mais pronta possível do paciente. Seguindo esse período ainda crítico das primeiras 24 horas, como eu já falei antes, existe uma média, uma taxa aproximada de sangramento aceitável pelo dreno. Lembra que o dreno ele é colocado dentro do tórax do paciente para justamente que a gente veja a quantidade de sangue que vai saindo. Passou de um determinado nível de sangramento, a equipe cirúrgica ela passa a ser avisada que o sangramento do paciente está acima do normal. Por quê? Porque existem algumas causas para sangramento. Não raramente e muitas vezes o paciente apresenta um sangramento um pouco mais elevado porque existem fatores que ajudam a não sangrar que nessa hora do pós-operatório eles estão fragilizados e requer um tempo e às vezes a infusão de alguns elementos, alguns medicamentos para fazer esse sangramento diminuir. Mas aí a equipe cirúrgica já fica de prontidão. Por quê? Porque se uma vez feitas essas medidas para conter o sangramento e o sangramento não para, algumas vezes, embora seja raro, acontece. O paciente precisa ser levado de volta para o centro cirúrgico para que seja feita uma revisão dentro do tórax para identificar o que está acontecendo que o paciente ainda não parou de sangrar. Tá? Isso de fato acontece. É raro, mas é um risco inerente ou presente nessas primeiras 24 horas. Ainda nas primeiras 24 horas, outros exames são realizados, como por exemplo o raio-x do tórax, porque nele informações importantes são colhidas da qualidade dos pulmões, por exemplo, que é a principal observação que é feita nesse raio-x, e também dá para ver um pouco do coração ali. Porém, a gente sabe que nesse primeiro raio-x a avaliação do coração ela não é tão boa, porque nessa fase a cavidade onde o coração se encontra dentro do tórax ela foi mexida, ela foi modificada. Então a imagem que a gente vê do coração no raio-x ela não é tão precisa. Já dos pulmões sim. Então por isso o raio-x é muito importante nessa fase inicial das primeiras 24 horas. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui nessas primeiras 24 horas são fundamentais é o seguinte: quando o paciente sai da operação, não é raro ele sair para o coração ficar batendo legal, precisar de medicamentos na veia, que são injetados através de umas maquininhas. Então, se você vai visitar um paciente em UTI, você vai ver que do lado dele muitas vezes tem umas maquininhas retangulares. Essas maquininhas são chamadas de bombas de infusão. O que é isso? A quantidade de medicamento que tem que entrar às vezes é tão pequena que se você controlar ela na gotinha, naqueles pinga-gotas, é difícil de fazer o controle adequado. Então as maquininhas, as bombas de infusão, elas fazem a colocação do medicamento na veia do paciente através de um mecanismo de girar, que o remédio entra a quantidade suficiente para aquela necessidade.
Então, a bomba de infusão nada mais é do que uma maquininha que regula a entrada de medicamento. Normalmente, cada bomba de infusão faz a injeção apenas de um remédio por vez. Tá? Por isso que você vê várias bombas de infusão num paciente só. Acontece bastante mesmo. Essas drogas, elas não devem ficar o tempo inteiro no paciente, porque elas são boas durante um determinado tempo, mas a partir de uma determinada quantidade e tempo, elas começam a fazer mal para o paciente. Então, a UTI, ela serve para essa monitorização. O remédio que está sendo injetado para fazer o coração bater melhor e ajudar a se recuperar naquela fase inicial, esses remédios têm que ir sendo reduzidos para que duas coisas aconteçam. Uma, que o coração engrene, como a gente fala, né? E vá assumindo aos pouquinhos a capacidade de bater bem sozinho, e para que o paciente tenha condições de receber a alta da UTI. Porque, em geral, com bombas de infusão, com medicamentos que a gente chama de drogas vasoativas, que são remédios que atuam fortemente nos vasos sanguíneos, pacientes com isso não saem da UTI, eles ficam na UTI. E, Sérgio, o que é que esses remédios fazem? Em geral, a gente tem três tipos básicos de medicamentos que chamamos de drogas vasoativas. Os que fazem a pressão baixar, os que fazem a pressão subir e os que fazem o coração bater mais forte. São três tipos de remédios venosos, que várias vezes são dados juntos, inclusive, a depender de cada caso. E aí vai da habilidade do médico fazer a avaliação dos critérios clínicos do paciente, dos critérios laboratoriais e das reações às drogas para ir reduzindo essas medicações ou aumentando conforme necessário. E muitas vezes o paciente tem a recuperação mais acelerada quando o momento certo de reduzir esses medicamentos é encontrado. Infelizmente, em alguns pacientes não é possível a redução rápida desses medicamentos, o que faz com que eles permaneçam mais tempo na UTI do que o que a gente gostaria. Mas nem sempre o que a gente gostaria é o ideal. O fato é, quanto mais habilidade nesse manejo, mais rápida a recuperação do paciente. Passado o primeiro dia, veja como foi intenso esse primeiro dia, né? A família fica de fora, fica em casa, ela não tem noção de quanta coisa acontece ali naquele momento. Passado esse primeiro dia, o paciente ele já poderá estar interagindo, acordado, se comunicando, mexendo todos os membros, desde que chegou ali na UTI, ou ele pode ter passado esse período todo que eu falei, ainda dormindo, sem sedação, sem remédio para dormir, ou dormindo com remédio para dormir, mas em geral, no primeiro DPO, que é o primeiro dia pós-operatório, que é o dia seguinte à cirurgia, o paciente já está acordado e já está sem o tubo de respiração por aparelho. Isso é habitual. Pode acontecer diferente? Pode. Cada cirurgia muda, cada tamanho de cirurgia muda, cada técnica utilizada muda, mas em geral é isso que a gente espera e é isso que em geral acontece. Nesse primeiro dia pós-operatório, já são iniciados os primeiros cuidados mais, digamos assim, mais ativos da fisioterapia, por exemplo. Nesse momento, o paciente em vários centros, em vários hospitais, ele já começa a fazer pequenos exercícios de fisioterapia ainda no leito. E nesse primeiro dia, é muito importante que o paciente já seja retirado do leito e colocado numa poltrona, caso o quadro clínico dele permita. Quando o paciente está muito instável, o que a gente chama, ou seja, necessitando de altas doses de medicação para o coração bater, ou ainda está entubado, respirando por aparelho, não dá para fazer isso, tirar ele e colocar na poltrona no primeiro dia. Mas sempre que é possível, é muito importante que o paciente já consiga ser colocado na poltrona. Isso dá uma vitalidade para ele, dá estímulo na recuperação, isso
faz com que os líquidos e as secreções que começam a se acumular no pulmão, nos pulmões, ele comece a ser expelido, a tosse fica mais eficaz, o paciente começa a se sentir de volta. Isso é muito importante. Então existe esse benefício na que a gente chama de motricidade, né? O paciente começa a se movimentar, volta a movimentar os pés, passa já a movimentar as mãos mais ativamente, e nesse momento ele ainda está monitorizado, com vários cabos fazendo a leitura do coração, com catéter entrando na artéria, fazendo a leitura da pressão arterial, sonda dentro do canal da uretra, coletando a urina. Lembra que eu falei desde o primeiro dia que quanto o paciente urina é sempre anotado, mas é a urina pela sonda. A equipe vê a urina que entra no reservatório da sonda. Nesse momento ele ainda está com um dreno de tórax, mas nada disso hoje em dia deve ser um impedimento para o paciente começar a se mobilizar. Hoje, os principais trabalhos de UTI, de fisioterapia, já mostram que quanto mais precoce a mobilização do paciente, melhor a sua recuperação no pós-operatório, principalmente de cirurgia cardiovascular. Ainda nesse período do primeiro dia de pós-operatório, os exames continuam sendo feitos rotineiramente, a monitorização continua sendo feita rotineiramente, o avanço da fisioterapia ele é mais notável nesse primeiro dia, começa a ser mais notável. A redução daquelas drogas vasoativas que eu falei, quando possível, ela é sempre tentada ser um pouquinho mais agressiva, mais acelerada, para que o coração engrene. Quando não é possível, volta tudo. Outro exame que, desde o primeiro dia que o paciente sai da UTI e continua no segundo dia, é feito, é a chamada gasometria arterial e a gasometria venosa. Nada mais é do que a coleta do sangue da artéria e a coleta do sangue da veia. Normalmente a da veia coleta-se pelo catéter que entra numa veia profunda do pescoço, e da artéria normalmente coleta pelo catéter que está entrando na artéria. Como já os catéteres já estão lá, a coleta não é muito difícil, porque não precisa furar o paciente para coletar, é só conectar com os cuidados adequados nas conexões e aspirar o sangue. O sangue vai para o laboratório e são analisados os gases sanguíneos. Então tem diversos tipos de gases sanguíneos que dão a resposta para a equipe como é que está o comportamento do que a gente chama de microhemodinâmica, que nada mais é do que a parte que a gente não enxerga do funcionamento do corpo humano, do funcionamento do coração junto com todo o corpo. Então, com essas informações, a equipe consegue fazer a avaliação se o paciente está evoluindo, ou seja, indo bem, ou precisa de algum ajuste de medicamento, reposição de algum elemento, mais soro, menos soro, mais remédio, menos remédio, e continuam os cuidados. Nesse primeiro dia de pós-operatório, normalmente, quando o paciente já está acordado e podendo engolir, já se pode começar a alimentação líquida para ele. Sucos, água, e em alguns lugares a alimentação já pastosa. Se ele já estava acordado desde o dia seguinte, por exemplo, tomando líquido, nesse dia ele já começa a se alimentar com alimentos pastosos. Isso já vai dando um pouco mais de vida também para ele, porque ele percebe que está de volta. Não é raro nesse momento o paciente sentir um incômodo na garganta, tosse um pouquinho, fala que está irritado. Por quê? Porque aquele tubo de respiração que entrou pela boca, passou pelas cordas vocais e foi até a traqueia, que é pertinho dos pulmões, esse caminho todinho fica irritado mesmo, por conta da presença do plástico do tubo. Aos poucos, essa irritação tende a diminuir. Não é raro que o paciente tussa, o paciente também tosse, principalmente se os pulmões já não eram lá essas coisas, né? Pulmões doentes,
acumulam secreção com mais facilidade. E esse acúmulo de secreção, para que saia, precisa de tossir. Quando a cirurgia cardíaca foi feita de maneira convencional, com a abertura do externo, esse osso aqui do meio do tórax, a tosse ela pode ser algo que incomoda o paciente, pode doer um pouco, porque o osso externo, esse ossinho do meio, que ele é cerrado para que a gente chegue até o coração, no final da cirurgia a gente amarra ele com fios de aço, dando volta em volta dele. Então, nessa situação, a tosse ela tem que ser, ela tem um limite, né? Quando o paciente começa a tossir demais, tem que ser feita uma contenção. A gente sugere que se use uma cinta de velcro que dá a volta pelas costas e amarra pela frente com um velcro forte, para que o paciente possa tossir sem machucar o peito. Caso a cirurgia tenha sido feita por outras aberturas, por outras incisões aqui do lado, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, normalmente esse problema do externo não acontece. Porém, como a maioria das cirurgias é feita com a abertura e fechamento do osso externo, que é esse osso da frente aqui, essa é uma orientação importante. Tosse demais e força demais que o paciente faça pode fazer com que essa amarração, vamos chamar assim, os pontos de aço que a gente dá no osso do externo, pode ser que eles folguem. Então, sempre que isso tem um risco de acontecer, a gente pede uma contenção com uma fita, com uma cinta torácica, tá? Com velcro, e ela prende o peito aqui pela frente e segura. Quando a tosse não é muito intensa, basta segurar o peito aqui com travesseiro ou lençol dobrado, para que a tosse seja eficaz e efetiva, para a secreção sair. Não adianta ficar prendendo a tosse, juntar a secreção dentro dos pulmões, que isso pode trazer problemas piores ainda. Passado o primeiro dia, em geral, essa quantidade de medicamentos pela veia vai sendo transferida para medicamentos via oral. Então, vários remédios que estavam sendo dados pela veia já não precisam mais ser dados pela veia e passam a ser dados pela boca, principalmente os medicamentos para pressão. Uma dúvida comum é assim: os mesmos medicamentos que estavam sendo dados antes vão ser os que vão ser dados depois? Não necessariamente. Vários medicamentos podem ser trocados e vários novos podem chegar, bem como vários antigos podem sair. Então, não existe regra para isso. O paciente, antes de operar, ele tem um quadro, uma situação. Depois de operar, ele tem outro quadro, outra situação. Normalmente, no segundo ou terceiro dia de pós-operatório, o paciente já está apto a sair da UTI, a depender do tamanho da cirurgia, da técnica utilizada, da gravidade do quadro. Ou seja, isso é muito variável, não tem como exigir uma rotina para isso. Mas todos os esforços são feitos no sentido de que o paciente possa sair com segurança da UTI o quanto antes. O fato é que antes de sair da UTI, o paciente já vai estar, via de regra, sem a sonda da urina, sem o dreno do tórax, porque o sangramento já era muito pequeno e já foi possível retirar o dreno do tórax e fazer um curativo que aperta ali aquele dreno. O buraquinho que fica do orifício do dreno, em alguns lugares se deixa um ponto para amarrar, em alguns lugares não se deixa ponto para amarrar, ele cicatriza ali sem ponto mesmo. A sonda da urina é retirada. Em várias situações, o catéter profundo do pescoço já é possível de ser retirado nesse dia da alta também, mas se o paciente ainda tiver com o corpo inchado, com veias difíceis de aparecer, deixa-se o catéter profundo do pescoço um pouco mais de tempo, ou do pescoço ou do tórax. Às vezes o catéter é colocado também aqui na região da clavícula. Deixa-se o catéter por mais tempo até que o paciente consiga que as veias apareçam facilmente, né, da mão, do braço,
para que esse catéter saia da parte profunda e vá para uma veia superficial. Mas veja que, de um modo geral, você percebeu que várias das coisas que estavam entrando ou saindo do corpo do paciente, de artificiais, nesse momento da alta para a enfermaria ou para o apartamento, já não existem mais. Inclusive as monitorizações. Os cabos todos já não são mais necessários. A monitorização de tudo que estava sendo feito na UTI, em geral, no apartamento ou na enfermaria, não acontece. Salvo alguns casos de exceção em que é necessário monitorizar um ou outro parâmetro mais de perto, mas em geral não é isso que acontece quando o paciente sai para a enfermaria, ou apartamento, ou seja lá onde for, fora da UTI. Nesse período todo, desde o primeiro dia que ele chegou na UTI até o período que ele passa fora da UTI, um cuidado especial é tido com as cicatrizes, as feridas operatórias, seja lá onde forem elas. Na perna, se foi para tirar veia safena, no braço, se foi para tirar artéria radial, que é uma opção também. Se é só no tórax, a cicatriz no meio, se é do lado, se é no tórax e na perna, enfim. As cicatrizes recebem uns cuidados especiais. E o que é que a gente analisa? O que é o enfermeiro ou toda a equipe da enfermagem sempre vai estar olhando? Se está ficando muito vermelho, se está ficando muito roxo, se está aumentando de volume, né, juntando sangue dentro, se está saindo secreção, se está ficando quente ou se está limpa e seca o tempo inteiro. Cada variação dessa vai ser avaliada pela equipe e as condutas necessárias vão ser tomadas. Mas o que é esperado é que a cicatriz fique sem grandes secreções, fique limpa e seca. E se sai alguma secreção, que sempre seja seca, seja secada pelos curativos, porque é natural que no início, no princípio, saia um pouco de secreção sanguinolenta mesmo. E é até importante que saia, porque se a secreção ficar presa abaixo da pele, aquilo pode juntar um ambiente ideal para a proliferação de bactérias e surgir uma infecção de ferida operatória. Então é até interessante que a secreção, se presente sanguinolenta, ela saia mesmo, que seja retirada, que seja enxuta, para que as bactérias não se desenvolvam e que a ferida siga limpa e seca sempre. Uma dúvida frequente é com relação aos pontos. Em geral, na cirurgia cardiovascular, se usam pontos que a gente chama de absorvíveis. São pontos que não precisam ser retirados. Várias camadas de pontos são dadas, né? Quando a gente abre a pele até chegar ao que precisa, seja aqui no tórax, lá dentro, ou seja na perna ou no braço, várias camadas são passadas. Então, na hora de fechar, a gente fecha as camadas de dentro para fora também. Gordura, às vezes músculo, depois gordura, depois o subdérmico e a derme. Derme nada mais é do que aquela camada que quando a gente se corta, dá para ver aquela camada branca da pele, né? Ali são passados pontos que a gente chama de intradérmicos, pontos absorvíveis. Esses pontos, eles são, ao longo do tempo, depois de 2, 3 meses, já não existe mais os pontos, porque o corpo absorveu tempo suficiente para que a cicatrização se complete. Outra sensação que já vai começar a ser percebida logo no início é a dormência. A dormência em volta da cicatriz. Acontece muito, é muito comum. E às vezes o paciente passa semanas e meses sentindo dormência, leves coceiras em volta da cicatriz. Então esse período pós-operatório é um momento de novas sensações também, novas descobertas. Então, na cicatriz, com relação à cicatriz, isso acontece muito. E muitas vezes quando o paciente não é orientado ou não lembrou dessa orientação, gera uma certa apreensão, uma certa dúvida com relação a isso, se é normal, se não é normal. Não é raro,
quando houve a retirada da artéria mamária para fazer uma ponte de mamária, por exemplo, na revascularização do miocárdio, que a região do tórax onde foi retirada a mamária, ela está lá dentro, abaixo do osso, tá? Mas não é raro que na região do tórax onde foi retirada, ela fique dormente durante muito tempo. E o paciente manifesta assim, ele comenta o seguinte, que está sentindo que está alto, ele sente que está alto. Aqui está mais alto, doutor, está anestesiado, está alto. Nada mais é porque na retirada da safena, micronervos também são mexidos. Não tem como evitar totalmente que se mexa nesses pequenos nervinhos. Nessa situação, a dormência acontece mesmo. E aí, até a camisa encostar, às vezes, aqui no tórax, incomoda. É natural e às vezes demora muito tempo. Com relação à cicatriz ainda, só um parêntese aqui na perna, isso pode acontecer também, tá? Na perna, a mesma dormência pode acontecer e é natural. Na coxa, na perna, no braço, enfim, onde foi retirado. Outro dado importante com relação à cicatriz é que alguns pacientes têm tendência a fazer algo chamado de queloide. E semanas após a cirurgia ter terminado, a cicatriz começa a ficar larga e alta e grossa. Existem alguns cremes, algumas pomadas para reduzir a velocidade com que isso acontece, reduzir a maneira com que a cicatriz fica grosseira. Então, comunique aí ao seu cirurgião, caso isso aconteça com você. Já tem outros pacientes que não têm esse problema e a cicatrização deixa de lembrança apenas uma pequena linha, um pequeno traço que fica de história. Sobre a posição. Quando o paciente vai de alta da UTI, desde a enfermaria, apartamento até em casa, quando a cirurgia foi feita pelo meio aqui, que abriu e fechou, que a cicatriz é aqui no meio, o paciente não deve dormir de lado nem pegar grandes pesos por aproximadamente 75 a 90 dias, para que o osso do meio cicatrize facilmente. A pele fecha rápido, com uma semana você já não está nem fazendo curativo mais, se tiver tudo sequinho. Porém, o osso dentro demora muito para fechar. Cada etapa dessas que eu comentei, ela se continua em vários momentos. Por exemplo, a fisioterapia na enfermaria, no apartamento, ela passa a ter uma ação ainda mais importante, porque o paciente já está andando, o paciente já está fazendo exercício respiratório com os aparelhinhos que aumentam a capacidade pulmonar. A enfermagem já vai estar auxiliando o paciente, tirando dúvidas que o médico, enquanto o médico não passa, para tirar aquelas dúvidas, enfim. O médico, quando vem, já vai tirar outras dúvidas do paciente e da família com relação às medicações. Na alta hospitalar, o paciente, em geral, sai com um manual de orientações sobre a operação que foi feita, com a receita de medicamentos que devem ser tomados a partir dali. O paciente deve programar o seu retorno ao cirurgião para que ele faça a revisão da operação, a revisão da cirurgia. Enfim, é um contínuo que não termina. O resultado, a segurança do procedimento que foi feito, quanto tempo a cirurgia vai durar, essa é uma pergunta muito comum que a gente ouve, vai depender de todo o cuidado que o paciente e a família vão ter no pós-operatório e a continuação do acompanhamento, tanto com o cardiologista clínico, quanto com o cirurgião e quanto com os outros especialistas que cuidavam dos pacientes antes, porque às vezes ele não tem uma doença cardíaca só, tem outras doenças, né? Reumatológicas, pulmonares, ortopédicas, enfim. É um contínuo, não há cura definitiva sem cuidado contínuo. Então essas foram as orientações do período pós-operatório, desde que o paciente sai do centro cirúrgico até quando ele vai para a enfermaria e agora nesses últimos comentários, quando ele vai para casa. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, estarei aqui pronto para ajudar com mais informações em breve ou em outros vídeos que já estejam disponíveis aqui para você. Grande abraço, parabéns por ter assistido até aqui.